nós na live? Não. Não precisa, eu vou compartilhar. Tá. Manda ver. Beleza, estamos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira com vocês, fazendo esquenta do BBB aqui na Show Porco TV, hoje com a participação aqui de, mais uma vez, ele, Humberto Dominiciano. Fala aí, Humberto, como que vão as coisas por aí, Humberto? Tudo bem com você? Boa noite para todos. Opa, boa noite para todo mundo, mais uma vez aí na TV Show Porco, aguentando mais um dia da quarentena aí, vamos que vamos. Humberto, hoje a gente não tem aquele cara que vem de óculos escuros hoje, Humberto. O que aconteceu? Pois é, o Mirtão furou com a gente hoje. Deve ter achado coisa mais importante para fazer do que ficar na TV Show Porco. A gente entende um pouco ele, mas não pode falhar, não. Hoje é aniversário da filha dele, a Mirtinha tá fazendo aniversário. Daqui a pouco ele aparece aqui e a gente manda um abraço para ele. Hoje é uma participação especial aqui. O Homem Gol de Campinas, o narrador aqui dos Jogos da Ponte e do Guarani, ele da Rádio CBN, Marco Guarizo com a gente aqui. Boa noite, Marco, dá o seu boa noite aí para a turma. Boa noite, Clebão, boa noite, Humberto, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Prazer falar com vocês, né? Eu estou acompanhando desde o começo a página da Show Porco, estou vendo vocês crescerem e agradeço demais pelo convite. Hoje a gente vai tratar uma pauta especial aqui, uma pauta saudosista, vamos ficar todo mundo com saudade aqui, porque a pauta hoje, o Parque Antártica, o Palestra Itália, ele completou 100 anos essa semana. Então, por mais que o Allianz Parque seja um estádio moderno, bonito, gostoso, muito confortável, o Parque Antártica tem um lugar especial no coração da gente, não tem não, Guarizo? Sem dúvida, nossa, minhas primeiras lembranças, né? Eu estava fazendo um histórico aqui, né, dos jogos que eu fui. Por exemplo, o primeiro jogo que eu tenho lembrança é em 86, foi no Dia do Trabalho, foi um Palmeiras e Ponte Preta, meu pai me levou, eu tinha 5 anos, né? E eu achava até hoje que o jogo tinha sido 4-1 para o Palmeiras, não sei porquê. Aí hoje eu fui olhar os resultados na internet e tal, foi 2-0 o jogo. Então, a cabeça de uma criança de 5 anos acabou fundindo. Mas esse é o primeiro jogo que eu lembro, Clebão. Por quê? Porque meu pai me levou aqui no ombro, em 85, naquele fatídico jogo contra o 15 de Jaú. Esse eu não lembro, graças a Deus. Aquele 3-2 pro 15 de Jaú, que o Corinthians perde o Internacional de Limeira de manhã, era só o Palmeiras ganhar do 15 de Jaú. E o Palmeiras deu aquela palmeirada, a famosa palmeirada. E você, Humberto, você lembra que foi a primeira vez no Parque Antártica? Lembro sim, foi não faz tanto tempo, foi no Palmeiras Atlético Paranaense, no Campeonato Brasileiro de 2001. Foi um jogo que o Palmeiras ganhou de 2-0, foi um gol do Lopes e um gol do Fábio Júnior. Foi do Fábio Júnior. Lopes um gol de pênalti no primeiro tempo, e no segundo tempo o Fábio Júnior ele entrou no lugar do Tuta e fez 2-0. Naquele ano o Atlético acabou sendo campeão e o Palmeiras estava bem naquele campeonato, né? O Palmeiras ficou invicto muitas rodadas naquele campeonato, e aí depois o time deu uma desandada na reta final, chegou já no final daquele campeonato. Celso Roth. Celso Roth, ele mesmo. Eu fui num fatídico jogo desse time aí, que foi um 6-2 pro Fluminense no Parque Antártica. Vocês lembram desse jogo? Foi um dia à tarde que o Galeano brigou com o Fernando Diniz. Isso mesmo. O Palmeiras faz 1-0, gol do Pedrinho de falta, o gol do Munhoz, eu não lembro. Aí o Fluminense vira para 6-1 e o jogo acaba 6-2. Quebrou um pau lá fora da torcida do Palmeiras, com a torcida do Fluminense, a torcida do Palmeiras formada. Foi uma tarde bem difícil ali, e se acontece alguma coisa ali, o Galeano, se o Fernando Diniz acerta aquele toque que eles dão do Galeano, o Galeano estava ouvindo o Cuco até agora, né? Olha quem tá por aqui, Guarizo. Fabinho do Grande Fabinho. Fabinho, passando por aqui. Um abraço para ele. Você tem ido lá no prédio ou não? Ele tá no ralo, tá trabalhando, né? Aliás, Fabinho, essa semana eu vou buscar um X-miséria de janta aí, viu? Que miséria. A gente fez aqui uma brincadeira com o Fabinho aqui na página da Show Porco, acabou dando super certo. O Fabinho falando que o meu áudio tá baixo. Vou tentar aqui falar mais próximo do computador para ver se dá certo, porque... E aí eu não me acho com a câmera, tá tudo... É tudo na base de improviso aqui, então vamos que vamos.
Meu primeiro O tempo que eu fiquei... Vai lá, Clebão, vai lá. Não, vai você. Não, só ia falar que o tempo que eu fiquei ajeitando para aparecer o escudo do Palmeiras aqui também, ó. Aê! Já que é para falar do antigo Parque Antártico, a camisa que eu coloquei. 93. Na verdade, com essa gola aí é 94. Eu não entendi? Essa é do brasileiro de 93 e do paulista de 94, com essa gola. Tá Perdão. De campeão. Cara, não estou me acertando com o computador aqui hoje, porque a gente está muito próximo do áudio. Aí o Fabinho aqui, hoje bastante gente participando, temos a participação do Fabinho. Só do Fabinho, por enquanto. Humberto, o primeiro jogo que eu fui no Parque Antártico, sabe qual foi? Vamos ver se qual foi? Palmeiras 1-0 contra o Bragantino. Uma chuva que pegou o jogo inteiro, 1992. Cuca faz um gol no final, um escanteio que o Maurílio bate. O Cuca faz um gol de cabeça e o Palmeiras vence por 1-0. O Cuca vai para a torcida, faz o sinal da faixa, que é campeão. E aí acaba expulso, porque tirou a camisa e jogou para a torcida, não tinha camisa por baixo. Milton Neves, naquela época, falava que era sintomático que o Palmeiras ia ser campeão. A gente sabe que é um jogo bem emocionante. Vocês lembram desse jogo aí? Eu lembro. Eu lembro sim. Na época não passava na televisão, né? Jogo de domingo à tarde, né? Se eu não me engano, desse jogo chuvoso hoje. Quarta-feira à noite. Eu não lembro se foi quarta ou quinta, mas foi tá. Foi dia de semana. É. E era um dia que choveu muito, assim. O Parque Antártica estava lotado. O Palmeiras precisava empatar para passar para a semifinal do Paulista. E aí ele ganha por 1-0 nesse lance, que é um lance no gol das piscinas, ali, um antigo gol das piscinas. O Maurílio bate o escanteio, o Cuca sobe no primeiro pau e faz um gol de cabeça. Grande Cuca. Olha quem tá por aqui também, Humberto. Presida na área. Manda um abraço. Grande presida. Abraço, Valmir, grande presidente aí. Fez sucesso na nossa última live lá, o presida. Foi bastante elogiada a participação dele aí. A gente quer que ele participe mais vezes aí da TV Showpor, como uma figura lendária aí da nossa torcida. Marina também dando boa noite aqui. Marina, aqui de Itatiba, um beijo para você, Marina. Ela tá lá com o nosso amigo Gustavo, o doutor Gustavo, do equipe jurídica da Socorro. O Socorro tem uma parte de... Né? Se a gente aprontar alguma coisa, tem alguém para proteger a gente, mas a gente não aprende nada porque a gente é bonzinho. E aí, outro jogo assim que você lembra bem, Humberto, qual que é? Palmeiras e Boca, vocês lembram também desse jogo? É um dos jogos marcantes, assim, no estado do time do Parque Antártico. Maior atuação do Palmeiras no Parque Antártico que eu vi. Aquele jogo foi um... Vai lá, Humberto. Eu não entendi, pode repetir, Clebão? Essa foi a maior atuação do Palmeiras no Parque Antártico, que vocês acham? Foi uma das maiores. Eu acho que essa talvez se compare contra o River em 99, né? Mas eu acho que essa contra o Boca aí, o Palmeiras massacrou, né? Amassou o Boca Juniors, né? Por mais que o Boca não fosse um time tão bom naquela época, o que o Palmeiras fez com o Boca, a gente imaginar um time brasileiro fazer isso com o time argentino é uma coisa meio impossível a gente imaginar. E o Palmeiras amacetou o Boca, né? Não deu chance. 6-1. 6-1. Roberto Carlos jogou demais aquele dia, né? Roberto Carlos fez e o Mazinho foi para a Copa por aquele jogo. Exatamente. O Mazinho quase faz um gol ontológico de cobertura, vocês lembram? Aí bateu no travessão e Evair fez no rebote, não foi? Foi, isso mesmo, né? Foi. Mas tem um puta de um golaço, né? E depois ele sofre um pênalti que ele entra driblando na área, ele que nem era muito de driblar. Então ele acabou entrando e sofrendo um pênalti. Foi uma partida muito bacana, assim, né? Isso foi em 94, certo? 94. Humberto, Pio aqui na área também. Grande Pio. Aniversariante do dia. Aniversariante. Parabéns aqui, Pio. Um grande abraço para você. Muita felicidade. Parabéns. Você que está sempre com o pessoal da Showpor, que foi na festa da Showpor. Humberto, dá os parabéns aí para ele. Fica à vontade aí, Humberto. Parabéns aí, Pio. Muitas felicidades aí, anos de vida aí. Muitas vitórias do Verdão. Vamos torcer pro futebol voltar logo aí, pro Palmeiras dar o presente para você. Não só para você, mas para todo mundo, mas principalmente para você aí nesse dia de aniversário aí. Vou pôr aqui na tela. Eu ia falar desse jogo, que além do jogo do Boca, essa para mim é uma das maiores atuações do Palmeiras também, esse 7-3 aí.
Esse 7x3, pra mim, ele foi surpreendente. Vocês não acharam que o 7x3 foi surpreendente? Não era um jogo para ser 7x3, os dois times eram equilibrados e tal. 7x3, pra mim, ficou... E não parava de ser gol, né? Não querendo comparar com a Alemanha e o Brasil, mas, pô, foi sensacional. Assim, né? Esse jogo ele acontece em duas coisas ali que quase que ao mesmo tempo que mudaram completamente o jogo. Primeiro foi a lesão do André, né? E a entrada do Maizena no gol do Cruzeiro e a entrada do Evair, né? Acho que essas duas coisas aconteceram quase ao mesmo tempo e o Evair jogou demais esse dia aí, né? Ele fez gol de falta, ele entrou muito bem nesse jogo. Então foram as duas coisas ao mesmo tempo. O Maizena, coitado, entrou no meio do jogo, acabou tomando 4 ou 5 gols, né? Depois que ele entrou, né? Então foi um jogo bem diferente mesmo. E eu lembro da coletiva do Levi, que era técnico do Cruzeiro. Olha o Berna aí, ó, que você perguntou dele. Mas o Levi falando que o Cruzeiro jogou bem. Tomou de 7. Um jogaço. Eu lembro da comemoração do Euler. Ele fazia igual o Lango-Lango, com os 2 braços assim no último gol. Eu lembro bem desse. Era o Filipão. Mercosul 99. Que nós conseguimos perder pro Flamengo depois. No terceiro jogo, né? Porque a gente perde o primeiro jogo, ganha... Não, no segundo, né? Não chega a ter... Tomou 3x3 no final do segundo jogo, não foi pro terceiro. O que vai pro terceiro, infelizmente, foi pro terceiro é contra o Vasco. Né? Contra o Vasco foi baixo ali, né? Eu desconfio que o Bernardo tá tirando sarro da gente, viu? Só por cima. Enquanto o cara é bonito numa live só... Eu acho que ele tá falando do Humberto, né? Porque ele não acha, eu e você, ele não acha bonito, mas agora com o Humberto, ele deve ter gostado do estilo, né? O Bernardo ele é torcedor da Ponte Preta e ele foi comemorar com a gente o título da Mancha Verde, campeão, o Carnaval de São Paulo. Tava com nós dois lá no Guarizo, na quadra da Mancha Verde. Lá. Opa, é que o Berna, atualmente, ele é Ponte Preta, né? Ele já foi São Paulo, ele já foi Flamengo. Quem sabe a gente traz o Berna pro nosso lado ainda, né? Ele não cumpre a cláusula da fidelidade partidária, né? Nem um pouco. Um abraço aí pro Bernardão. O Guarizo, você não sabe, Humberto, ele é amante do carnaval. Não é, Guarizo? Conta aí pra gente. Doente por carnaval. O ano passado nós fomos na quadra da Mancha comemorar. Esse ano perdeu, né? Eu também estava aqui em Campinas já, né? Porque esse ano eu não estava de férias, eu tive que trabalhar na quarta-feira de cinzas. Mas se eu tivesse ficado em São Paulo, eu ia comemorar o vice lá na quadra da Mancha também. E com um detalhe, antes da quadra da Mancha ser fundada, a Mancha montava os desfiles na quadra da Águia de Ouro. Não onde é hoje, ali na Marginal, né? Era debaixo da ponte, não é isso? A Águia de Ouro, a quadra dela é do lado da Mancha Verde ali, né? Tanto que esse ano, quando acabou, o pessoal da Mancha foi lá dar os parabéns, tudo. E o presidente da Águia é palmeirense, né? Então tem tudo isso aí, tem toda essa união. Então, eu estava lá no dia da apuração e, assim, foi uma das coisas que acabou menos sentido a derrota, foi de ter perdido para a Águia, entendeu? Talvez se tivesse perdido para outro, a galera ia ficar com mais dor no coração, assim, e tal. Mas para a Águia, e a apuração ela foi meio confusa esse ano, né? Porque como tem um jurado que tem a nota impugnada, aí deu uma reviravolta na apuração. Então a Mancha, acho que de quinta ou sexta, acabou pulando para segundo naquele quinto. Foi uma apuração bem específica esse ano, né? Não, e um detalhe, né? Ele teve as notas lá anuladas porque ele dançou com a Tatuapé e ele prejudicou a Tatuapé, porque a Tatuapé seria campeã. A Mancha ficaria em terceiro. A Tatuapé ganharia da Águia também no critério de desempate. Mas tá, beleza. O que eu vi, cá entre nós, tá? Jorge Freitas, pessoal que estiver assistindo aí, desculpa. Tava muito igual o desfile desse ano pro do ano passado que foi campeão. Tem um bom aporte financeiro, vamos mudar tudo para 2021 para ganhar. Eu vou estar lá para conferir. É isso aí, depois, se Deus quiser, a gente vai estar lá para comemorar também. Né? Opa. O Bernardo Guarizo tá falando que é intriga da oposição aqui. Que ele gosta de bagunça, que foi na Mancha comemorar só. Mas ele falou que ele já torceu pro Flamengo, né? Tem algum Palmeiras e Flamengo no Parque Antártico que vem à cabeça de vocês? Nossa Senhora, 21 de maio de 1999, é a data.
21 de maio de 1999, uma sexta-feira, que por acaso foi o dia que eu passei no exame de carta. Então eu nunca vou esquecer desse dia. Porra. Você tava lá, Humberto, nesse jogo ou não? Não, nesse jogo eu não tava. Nesse jogo eu não fui, não. Eu tava em casa, mas foi um jogo que... inesquecível, né? Achei aqueles 2 gols do Euler no final. E da maneira como foi o jogo também, né? O Palmeiras jogou melhor do que o Flamengo praticamente o jogo inteiro, né? O Flamengo achou o primeiro gol, acabou achando o segundo gol já no segundo tempo, e o Palmeiras conseguiu uma vitória que seria muito injusto o Palmeiras ser eliminado naquele dia, né, contra o Flamengo. O Palmeiras jogou bem melhor que o Flamengo os 2 jogos, né? Seria muito injusto a gente ficar fora. Só vou confessar uma coisa para vocês. Aquele período em 99, maio ali, final de maio já, a gente estava na Libertadores, no Paulista e na Copa do Brasil. Eu juro que eu falei em casa, assistindo o jogo com meu pai, com meu irmão e tal, eu falei, eu queria ganhar de 3-2, eu queria ganhar, mas não queria passar. Mas aí depois, a hora que ganha, né, porra, aí quase derrubamos a casa, né? Eu queria focar na Libertadores. Eu fui nesse jogo e, assim, a sensação que a gente tinha era que ficar fora não ia doer tanto, né? Porque o Palmeiras estava na Libertadores. Mas aí eu cheguei lá e não tinha ingresso para comprar. Naquela época a gente comprava na bilheteria, lá na hora, né? Na hora, né? E não tinha ingresso. Aí, conversa vai, conversa vem, a gente arrumou por um cambista lá. Acho que era R$10 o valor do ingresso, ele cobrou 20 da gente. E aí a gente acabou entrando, né? E depois do quarto gol, a gente falou, puta, ainda bem que nós compramos do cambista, né? Porque foi um jogo absurdo, assim, né? E o terceiro e o quarto gol são muito parecidos, né? São praticamente iguais, o terceiro e o quarto gol. É verdade. Na área acaba saindo um gol de cabeça. E o Humberto... O Flamengo acha... O Humberto falou que o Flamengo achou o primeiro e o segundo gol. O segundo gol do Palmeiras também foi completamente achado também, né? O Júnior bateu no meio da rua. O Júnior bateu, Não, e a gente tinha acabado de tomar o gol. Se passa uns 3 minutos ali, 5 minutos, a gente não faz aquele gol, nada não tinha acontecido. Mas aí a gente voltou pro jogo e mesmo assim, era uma coisa praticamente impossível, né? Ó, pessoal, pra gente, boa noite pra gente. Rafael também aqui, lembrando, o que ele fala aqui? Ainda no finalzinho tomamos aquela bola na trave do Pimentel, meu Deus. Verdade. Forte emoção daquele jogo, né? Viu? E um detalhe, que você que estava no estádio, Clebão, acho que você vai lembrar. Eu, nessa época, como eu falei, eu tirei carta nesse dia, eu morava em Bauru, eu assisti o jogo pela televisão. Mas teve um lance que o Palmeiras deu na trave, depois do gol do Júnior, que a torcida do Flamengo, naquele cantinho dela, começou a gritar eliminado pro Palmeiras. E aí nós fomos lá e... Eu não lembro, porque eu costumava ficar no gol das piscinas ali, sabe? Se você lembrar como a torcida ficava uma turma... Perdão. Ficava uma turma atrás do gol ali, depois ela vinha fazendo a curva e vinha a Tupi no meio do campo, aí a Mancha um pouquinho mais pro lado, aí eu costumava ficar do lado da Mancha ali. Era quase na bandeira de escanteio, sabe? Acho que porque na primeira vez que eu fiquei ali, o Cuca faz o gol ali, toda vez eu ficava ali. Eu gostava de ficar naquele ponto ali, né? Então, eu não lembro da torcida do Flamengo gritando, mas foi um jogo que o Parque Antártica estava lotado, a torcida do Flamengo bem em massa, né? A torcida do Flamengo bem mesmo, sempre em massa, né? E assim, pô, foi muito legal. Eu lembro do Milton Neves entrevistando o presidente do Flamengo no pós-jogo, e o presidente do Flamengo falou que ia pedir o cancelamento do jogo. O Milton Neves falou para ele, olha, sinceramente, é mais fácil eu ser eleito a Miss Estados Unidos do que o senhor considerado. O cara ficou pistola, sabe? O Milton Neves gosta de polêmica. Eles acham que foram roubados até hoje, cara. Eu fico procurando cadê o roubo daquele jogo. Aquele jogo não, né? Foi um jogo bem limpo, né? E o primeiro gol a gente deu pra eles de graça, né? O Roque Júnior foi sair jogando, deu a bola no pé, acho que era do Atirson, não lembro. E saiu um puta num golaço deles, assim. O goleiro era o Marcos ainda, já era o Marcos. Já. Não, era o Marcos. Ele tomou o gol do Rodrigo Mendes de falta depois. Esse jogo foi um dos mais incríveis. Para mim foi um dos mais... Qual foi mais legal, Humberto? Esse ou o Palmeiras e River Plate, por exemplo, na semifinal? Da Libertadores? Pela emoção, esse jogo é imbatível, né? Mas é que o jogo contra o River, ele acabou sendo
fácil para o Palmeiras dominou o River, né, desde o começo do jogo, mas o jogo do Flamengo eu acho que é melhor assim, né, é uma emoção ali que o palmeirense não esquece nunca desse jogo, né, pela maneira como foi tudo, né. Com certeza. O nível de emoção, assim, tem uns jogos que são, do nada, assim, eles viram muito emocionantes e acabam se tornando inesquecíveis, né? Esse, sem dúvida, foi um. E, assim, eu falei da semifinal de 99, Palmeiras e Flamengo foi em 99, Palmeiras e Cruzeiro foi em 99 também, né? 99 também, aquele ano 99 foi um ano especial, agora. Foi muito especial, pena que a gente perdeu lá no Japão, né? Até hoje tem aquela... Eu vejo aqueles caras com aquelas camisas metade Corinthians, metade Manchester, né? Nossa, dá vontade de dar um soco em um. Aliás, o dia que perdeu, eu não devia nem falar isso aqui, porque é feio, tá? Eu nem vou falar o palavrão que eu falei pra menina. Então, O jogo foi... Você até fala palavrão, não tem problema. Não, minha família tá assistindo. O jogo foi de manhã. À noite eu tinha aula na faculdade, lá em Bauru. À tarde eu tinha aula. Aí, meu velho, eu fui estacionar o carro, eu tomei uma fechada numa menina no estacionamento da faculdade. Eu dei um grito pra xingá-la de garota de programa, que eu acho que foi o xingo que eu mais... Porque ela tava com a camisa do Manchester, me fechando. Eu acho que foi o maior xingo que eu dei numa pessoa na minha vida, foi o grito que eu dei pra aquela menina aquele dia, cara. Mandei o zelador do prédio tomar naquele lugar. Nossa Senhora. Só isso estragou 99. Mas assim, se você lembrar, tem um outro jogo de 99 que foi muito legal. A gente vai pro Japão, perto de Manchester, certo? E aí, quando volta, é a semifinal da Mercosul. Contra o São Lourenço. No Parque Antártico. É um 3-0 pro Palmeiras, e a hora que o time solta, a torcida começa a gritar o nome do Marcos. Foi um negócio meio mágico, assim, sabe? Tipo, e ele pega pênalti. Não lembro desse detalhe, ele chega a pegar um pênalti? Ele pegou um pênalti nesse jogo, cara. E aí que o estádio foi abaixo. Eu acho que estava 0-0 ainda, o Palmeiras tinha acabado de fazer 1-0, ele pegou um pênalti. O cara bateu no meio do gol. É o que a gente fala, assim, o Palmeiras, ele dá uma surpresa ruim, mas de vez em quando ele faz uns negócios muito legais, né? Umas coisas muito legais, assim. Eu lembro que tinha uma faixa na torcida que eu adorava, tinha um cara que fazia uma faixa grande, assim, Dio come te amo, e eu achava aquela coisa mais linda, assim, sabe, a declaração de amor em italiano. É a letra de uma música italiana, né? Então, e aí eu mandava até quando eu escrevia carta para alguma presentezinha, assim, eu sempre colocava essa frase porque eu achava mas elas nunca imaginaram que era na faixa da torcida. Você não escreveu o resto da música? Dio come te amo, non è possibile. Isso não, né? Non è possibile. Imagina que eu lembro disso. Eu lembrava da O Maninho tá falando mais aqui, vamos ver. Ele tá lembrando outro jogo. Esse aqui, vamos ver. Palmeiras 5, Grêmio 1. Vocês lembram desse dia? Lembro. Como não lembrar, né? Teve gol do Amaral, né? Teve gol do Amaral, né, nesse dia, né? Teve gol do Amaral. Opa! O Grêmio fez 1-0 com o Jardel, né? E aí a gente já tinha tomado de 5, e lá sim tinha sido roubado no Rio Grande do Sul. Eu lembro do Mário Sérgio comentando na Band que o juiz estava de palhaçada. E aí fomos lá e buscamos tal. Tudo bem que acabou a energia, nós perdemos o Paulista, a energia do time, não do estádio, tá? A gente acabou perdendo o Paulista para o Corinthians depois em Ribeirão, mas o que o time jogou aquele dia, a raça, o Roberto Carlos fazendo um gol do meio da rua tal, esse foi um dos grandes jogos do Palmeiras também. Pena que foi eliminado, mas jogou demais, velho. E deu para um público grande, né? A diretoria fez uma promoção. Naquela época, se você fosse acompanhado, a pessoa que fosse com você não pagava, vocês lembram disso? E aí acabou dando um público legal, assim. Eu não cheguei nesse jogo, eu fiquei muito nervoso quando o Palmeiras perde de 5-0 do Grêmio lá, porque eu achei que o Carlos Alberto Silva pisou na bola aquele dia, sabe? O time perdendo, tava na hora de recuar, e ele quis enfrentar o Grêmio de igual para igual, acabou dando aquilo ali, né? Então, eu fiquei um pouco chateado naquela derrota lá, não esperava que o Palmeiras fez fora. Já tinha sido frustrado pela derrota para o São Paulo em 94, na Libertadores do Morumbi, aquele 2-1, então em 95 acabou
doendo um bocado aquilo ali. Umas derrotas chatas, assim, do Palmeiras. O Amaral tem uma história legal desse jogo. Você já ouviu, Beto? Eu não lembro. Conta aí pra gente aí. O Guarizo lembra. Conta aí, Guarizo. O Amaral, ele fez o gol dele e o Galvão Bueno na Globo, eu confesso que eu assisti o jogo na Band, tá? Com o Silvio Luiz. Mas o Galvão Bueno na Globo, ele gritou que era gol do Paulo Isidoro, porque o Amaral nunca tinha feito um gol na carreira dele. Aí ele até brinca, o Amaral exagera também quando ele conta as histórias, ele fala que os caras foram abraçar o Paulo Isidoro, não ele, aí já é lenda, já é zoeira, né? Mas no Bem Amigos, o ano passado, o ano retrasado, o Galvão, que não sabia da história, ele renarrou o gol, aí o Amaral foi abraçar ele, foi sensacional. Não, o que o Amaral fala é que ele não pôde comemorar. Ele conta que ele foi comemorar, só que como estava 1-0 pro Grêmio, e o Palmeiras precisava fazer aquele caminhão de gols, os caras falaram, não, comemora depois. Pega a bola, Foi! nós vamos jogar. Aí ele falou, tá, quando chegar em casa eu comemoro, então. Aí ele falou, cheguei em casa, então, gol do Paulo Isidoro. O gol dele foi o segundo ou o terceiro. Eu lembro que o Cafu fez o quarto, agora o quinto gol eu já não lembro de quem é. Eu acho que o Amaral fez o primeiro, se eu não me engano, não foi? O empate foi o dele? Eu acho que não, viu? Bom, não tenho certeza. Agora só pegando a ficha do jogo mesmo. Foi no primeiro tempo. No gol da piscina. Esse foi um jogo muito legal, assim, mas, que nem eu te falei, tem outros que eu estou na minha frente aí. Não é um jogo que me dá muita saudade, não, né? Palmeiras e Boca dá mais saudade, Palmeiras e Flamengo dá mais saudade, Palmeiras e River dá mais saudade. E o que falar de Palmeiras e Deportivo Cali, Humberto? É um jogo que, para nossa história, né, para nossa vida, ele é fundamental. E eu estava revendo esse jogo aí recentemente, agora a Sport TV passou, inclusive com a narração original, esse jogo. E rever esse jogo é muito emocionante até hoje, né? Acho que por tudo que foi aquela partida, né? Acho que a dificuldade que o Palmeiras teve para conseguir impor o seu jogo naquele dia, tudo, né? Todo conjunto mesmo, né? Acho que não tinha como ser diferente. Acho que aquela história foi escrita daquele jeito para a gente lembrar mesmo e não esquecer nunca mais aquele título, daquele dia, né? É um dia realmente inesquecível para todo palmeirense, né? O Sport TV, ele fez o compacto, ele tirou a parte que mais irritava a gente no jogo. O Dudamel, técnico que acabou de sair do Atlético, que era o goleiro, ele se jogou o jogo inteirinho. Ele fez uns 40 minutos de cera, né? Sim. Por isso que aquele jogo é mais difícil ainda. Com certeza, com certeza. Uma coisa que eu sinto que talvez pudesse ter sido diferente lá no Japão, né? Se você lembrar de como que a gente chegou lá, a gente ganha no Cruzeiro na Copa do Brasil, um gol espírita no último minuto. Oséias. Jogadores no cruzamento rasteiro do Júnior, o cara entra como um louco, parece um trator dentro da área e faz o gol. Oséias. E aí, quando chegou para jogar no Japão, jogou o Asprilla, né? Cara, eu nem sei se eu colocaria o Oséias em começo de jogo, mas o Evair, né, cara? O Asprilla, o Filipão colocou pelo nome, né? Essa é a verdade. Foi. Tinha duas lendas aqui, né, para colocar. O Evair e o Oséias, aí ele optou pelo Asprilla. Não que o Asprilla tenha culpa pela derrota, não, nada disso, né? As coisas não deram certo aquele dia. Mas assim, porra, tinha que colocar os caras que lutaram para chegar lá, né? Lógico. Os caras roeram o osso na hora de comer o filé, eram eles que tinham que saborear o filé. Não, e um detalhe é que não era nem para ser o Asprilla, que o Filipão tentou contratar o Romário para aquele jogo, né? Seria uma loucura, né, meu? Não tem como isso, né, meu? O Cruzeiro tinha feito isso 2 anos antes, perdeu. Desculpa, Humberto. Não, eu ia falar exatamente isso do Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro levou o Bebeto, o Donizete e o Gonçalves, né? Para aquele jogo lá. E o Alberto Valentim também. O Alberto. Ô, Humberto, você tá querendo comprar carro? Não, tô tranquilo. Você compraria um carro usado do Mirtão? Você compraria? Eu não.
O Milton anunciar é aqui, né? A gente definitivamente o lado do Milton, né? Ô, Milton, passa amanhã, Milton. Beleza? Sabe quem vai estar aqui amanhã, Humberto? Quem vai estar aqui amanhã? Quem que vai estar na live da Show Porco amanhã, Humberto? Serjão, histórico goleiro do Palmeiras. Campeão paulista de 1993. Serjão na live amanhã aqui. Vocês três que estão acompanhando a gente, se puder acompanhar amanhã também, ó. Vamos tentar dobrar esse número. Mas amanhã, Sérgio, goleiro de 93, vai estar aqui com a gente. A gente vai fazer um monte de perguntas. Quem puder participar, participa aqui com a gente. A torcida desorganizada que mais cresce no Brasil conseguiu amanhã. São dois entrevistados super especiais essa semana, o Marcos Guarizo e o Sérgio Goleiro. Então... Fizemos quase a mesma coisa pelo Palmeiras, os dois, né? Você sabe que em 93 tem um jogo no Parque Antártico que ficou muito marcado para mim, vocês não vão acreditar. Assim, eu estava acostumado que o Palmeiras só decepcionava. Eu tinha 15 anos e não tinha visto ser campeão ainda. E estava naquela dúvida ou não se ia ser campeão. Aí a estreia na semifinal do Campeonato Paulista, o Palmeiras e Rio Branco no Parque Antártico. O Edmundo e o Maurílio fazem chover aquele jogo. O Palmeiras tinha 6-1 no Rio Branco. 6-1. É esse ano. Esse ano não tem jeito. Esse time aqui é complicado. Me estão cornetando aqui o meu microfone. Meu microfone tá ruim. Eu vou tá ruim mesmo. Porque o microfone está se esforçando aqui. A gente pede até desculpa para quem está acompanhando, mas está um pouco baixo. O Guarizo e o Humberto, vocês conseguem ouvir bem? Não, eu ouço você porque eu tô de fone, né? E aí eu pus no máximo aqui também no link que você passou, né? Então eu consigo te ouvir. Tá abafado, mas dá para conversar. O Hamilton eu ouço, o Humberto eu ouço perfeitamente. Aqui tá tudo no máximo, então não dá para melhorar muito mais que isso. Vou ter que ver isso amanhã. O Valmir tá lembrando aqui o jogo contra o São Lourenço também, então meio complicado. Foi o que a gente falou, né? Pô, se a gente vai lembrando, tem muito jogo no Parque Antártico, né? Deixa eu lembrar de um, então, que eu falei para você antes da gente entrar no ar. Claro. A derrota mais comemorada da história do Estádio Palestra Itatá. Dia 2 de dezembro de 2007. Palmeiras precisava vencer o Atlético Mineiro para ir para a Libertadores, disputando vaga com o Cruzeiro. O Atlético Mineiro do Leão ganhou do Palmeiras de 3-1 e classificou o Cruzeiro para a Libertadores de 2008. Porém, no Estádio Olímpico de Porto Alegre, o técnico Nelsinho Batista atrasou a entrada do time do Corinthians para enfrentar o Grêmio. Então, perdemos do Atlético de 3-1, xingamos bastante, finado Caio Júnior, que Deus o tenha, era o técnico. De repente, cada um vai para um radinho, vai para um foninho, tal, eu dividindo com meu irmão. Como era difícil comprar ingresso naquela época, o que eu fiz? Não recomendo a ninguém fazer isso, e hoje nem pode, porque precisa de cadastro prévio. Eu fui à Paisana, com a minha carteirinha da Rádio CBN Campinas, e fui assistir ao jogo, né, de calça jeans, naquele calorzinho de dezembro. Beleza. Eu num fone e meu irmão no outro. A hora que o Deva Pascovitch, saudoso, te amo, Deva, trabalhei com ele em Rio Preto, a hora que ele fala o Corinthians paga o preço, aquele Parque Antártico, nossa, eu acho que, não sei, eu não estava no título da Libertadores, mas foi a maior comemoração que eu vi dentro do Parque Antártico, foi o rebaixamento do Corinthians. Você estava nesse jogo, Humberto? Tava sim. Engraçado que o Palmeiras ele acabou decepcionando anos seguidos, né, no último jogo, né? Esse jogo a gente perdeu do Atlético e ficou fora da Libertadores. E em 2008 a gente perde do Botafogo e vai para pré-Libertadores por causa da derrota contra o Botafogo. Acho que foi até o gol do Wellington Paulista, se eu não me engano, naquele jogo lá, né, que foi 1-0. E o Palmeiras adorava decepcionar nesses últimos jogos, mas esse jogo aí contra o Atlético Mineiro foi sensacional, né? Uma das grandes comemorações, né? Porque pra gente foi uma vingança, comida, prato geladíssimo, mas muito, muito bem servida, né? Cara do céu, eu nunca vi um negócio daquele. Aí os caras chamam o Corinthians de galinha preta e tal. Tinha umas galinhas soltas na rua lá,
O coitado do motorista da TV Gazeta sofreu por causa do Chico Lang, os caras queriam quebrar o carro da Gazeta. Coitado do motorista que não tinha nada a ver com a história, num desespero lá na subida da Caraibas. Meu, mas foi uma festa até antes do jogo, né? Claro que os palmeirenses estavam lá para ver o time classificar para a Libertadores. Se fosse para ver o jogo do Corinthians, ficava em casa, né? Que passou na Globo. Mas aí já tinha um trio elétrico. Ah, você vai cair, gamba! Antes do jogo, velho. Foi bem lembrado, né? Uma das coisas que fazia faz falta no estádio atual é o grito Chico Lang, viado. Isso aí era fácil, né? No estádio argentino, né? Era uma das coisas mais legais, se o Palmeiras ganhar pra xingar o Chico Lang, né? O Chico Lang nunca tava lá, não viu que ele tava, né? A gente só tava xingando todo mundo. Não, lá não. Lá ele não ia. Não. Mas assim, você viu, o Valmir melhorou o som aí ou piorou? Como é que tá? Tá igual. Não. O pessoal tá reclamando? Ah, o Milton tá reclamando, mas o Milton costuma reclamar de tudo. Ah, não, mas assim, o Mirtão, perto do meu som e do Hamilton, do Hamilton, Mirtão, do Humberto, o seu tá ruim, mas tá dando pra conversar, pô. Então, eu tenho que mexer aqui. Eu fui atrás de ajudar, né? Eu tenho que fazer alguns testes. O Milton falou aqui que delicadeza. Delicadeza vale onde. Eu não quis falar palavrão, nossa audiência fala, né? Não, isso não tá liberado. É só do Chico Lang, o Isidoro conhece o Valmir falando aqui que assistiu a queda do Corinthians em parte do Isidoro. O Isidoro é amigo do Chico Lang e falou que o Chico Lang é um cara bacana. Me parece ser mesmo, não deve ser outra. Cara, eu cheguei a conhecer o Chico Lang. Eu fiz um curso com o Flávio Prado, que mandou um abraço para vocês esses dias aí. Eu fiz um curso de transmissão esportiva com o Flávio Prado em 2004. Então, a gente ia lá na Penha, né, que é o bairro dele, para a gente fazer as simulações de transmissão, ter palestra com profissionais e tal. E ele levava a gente, o Flávio, um dia na Jovem Pan e um dia na TV Gazeta. E aí, um dia eu fui lá. Né, até uma história bastante curiosa. Eu fui lá na TV Gazeta. A hora que eu entrei no estúdio, o Cinegra, sai. Beleza, fiquei numa sala lá fora, no meio do programa. Um dos convidados no dia era o Estevão, que era o técnico do Palmeiras, e o Cuca era técnico do São Paulo. Aí, o São Paulo ia jogar com o C. Caldas, lá na Libertadores, lá na Colômbia. E aí, eu vi o Cuca descendo, que ele foi embora no meio do programa, com a produtora, eu fui no elevador e tal, aí eu falei com a produtora, viu, eu vim aqui, mas me mandaram vir nessa sala e tal, e eu fui dar a mão pro Cuca, falei, ô Cuca, eu sou palmeirense, mas ele já me cortou, técnico do São Paulo. Ele, eu também. Você também? Sim, meus times de infância sempre foram Atlético Paranaense e Palmeiras. Eu falei para ele, então, e eu desci no elevador com ele para voltar depois com a produtora, né? E aí eu falei para ele, mas um dia você vai dirigir o Palmeiras. Ele, eu tenho certeza disso. 12 anos depois, dirigiu, foi campeão, né? E aí eu conheci o Chico Lang nesse dia, assim, ele só me cumprimentou de longe, tá? Diferente do Solera, que veio me dar a mão, Flávio Prado, que era meu professor na época, mas a menina da redação falou para mim, porque o Cuca tava bravo e o Chico Lang tinha chamado o símbolo de São Paulo de pedaço de pizza. Aí a menina falou, o Chico na redação é um amor, mas no programa ele não se controla. O Milton falando aqui que o Flávio Prado é o padrinho da seu posto. Quantos padrinhos da seu posto tem, Roberto? Tem bastante, né? O batizado foi no Maracanã, né? Porque bastante padrinho, né? É o Isidoro, o Arnaldo, agora o Flávio Prado. Ele vai, né? Falando, pô, ele foi na festa de aniversário da filha dele, deve ter tido bastante padrinho lá também. Pelo que ele faz com o seu posto, deve ser uma padrinhada danada lá, né? Imagina o casamento do Milton, deve ter sido um estádio de futebol para caber todos os padrinhos, né? Bom, a gente vai caminhando aqui, 40 minutos de programa, vamos caminhando para o final, só rapidinho. Derrota, você lembra alguma importante no antigo Parque Antártica, Humberto? Eu acho que a gente tem duas derrotas que
estão marcadas pra gente, que é a derrota pro Asa, né? E a derrota pro Vitória, né? 2003, né? O 7-2. Acho que ali bem que é um jogo completamente atípico, né? Um jogo que acontece a cada 20, 30 anos para qualquer time e o ambiente que o Palmeiras vivia era muito complicado, né? Tudo contribuiu para aquela derrota, né? Marcão de saco cheio, o time muito ruim, né? O Palmeiras entrou com um time naquele dia que foi um dos piores times que o Palmeiras já teve em campo, né? Os 11, né? Então acho que essas duas derrotas assim, elas pegam um pouco pra gente. Acho que são as duas. Eu não consigo lembrar de outras tão fortes quanto essas aí, não. A do 15 de Jaú, né? Sem dúvida. É que essa a gente acompanhou, né? Porque a gente era mais novo e tal. Eu lembro de uma que me deixou muito nervoso também. Não foi nenhuma derrota, foi um empate. Foi aquele 4-4 com o Santo André. Nossa Senhora, derrota, né? Porque fomos eliminados, né? 2005. Não, 2004. 2004, foi quando eu tava fazendo curso com o Flávio Prado, que naquela semana ele falou, se o Filipão tá lá, o Palmeiras não perde, ele tá com uma bola dentro do campo, ele empurra um gandula lá, era impossível, o Palmeiras acho que tava com 4-2, né? 4-2. E tinha empatado a primeira 3-3 no Grêmio Daniel, né? Não, eu pensava que o Palmeiras ia cair fora com um empate e 4-4, né? E caiu, né? E tem uma outra derrota que me dói muito lembrar também, foi contra o Boca, em 2001, na decisão por pênalti ali, Nossa. O torcedor entra e dá uma voadora no Bandeira, o Alexandre Arrumadinho dá um chute. Aconteceu de tudo aquele dia, a gente acabou caindo fora no pênalti, o Arce ainda errou o pênalti. Aquele dia foi difícil, eu lembro que eu fui o último a sair do Parque Antártica, o Parque Antártica ainda estava vazio, estávamos eu e o Avalone, que também é do suporte, e aí a polícia que veio pedir para a gente sair. É uma coisa que eu detesto, era a véspera de Corpus Christi. Então eu detesto quando o Palmeiras joga na véspera de Corpus Christi. Sim. E ele vai perder, só fazendo piada no dia que o dia de Corpus Christi. Incomoda. E a nossa sorte é que no domingo eles tiraram tanto sarro na gente, mas no domingo eles perderam a Copa do Brasil pro Grêmio, né? Com o Zinho dando um show mais uma vez, né? né? Agora, deixa eu contar para vocês mais uma história lá Amaral. É uma derrota que não significou nada na história do Palmeiras, mas para mim significou, porque eu estava no estádio. Foi em 95, Campeonato Paulista, contra o União São João. Perdeu de 2-1 dentro de casa, né? O Olingo fez o gol da vitória do União São João. O carequinha, né? Isso. E o técnico do Palmeiras era o saudoso Valdir Espinosa, né? E eu tenho um tio Zé, lá de Monte Alto, careca aqui e o Paralama branco aqui, né? Estamos saindo pelo Jardim Suspenso, né? A gente passava por baixo, né? Até pegar o portão da Turiaçu. Mas vem uma repórter voando das escadas da... Aí, ó, meu irmão já tá lembrando aí, ó. A repórter veio descendo aquelas escadas atropelando tudo, cara. Ela chegou no meu tio, assim, olhou, fixa, cuidado, hein? Meu tio, cuidado por quê, né? A gente pensando, vai ter alguma briga lá fora, sei lá. Não, o senhor parece o Espinosa. Ela veio pra entrevistar meu tio achando que era Espinosa, cara. Não derrota que não mudou nada, porque o Palmeiras jogou muito aquele ano e tal. Eu estava atrás do gol ali quando o Palmeiras estava perdendo o Cruzeiro de 2-1, vocês lembram? Na final da Copa do Brasil de 96. Aí chegou a informação que a gente tinha que sair ali de trás do gol porque estava caindo aquela parte do estádio, estava correndo risco, estava vibrando muito. Então, ô, louco! Pediram para a torcida. Tava 2-1, tava com meu tio era meio malucão, assim, falei, ô tio, e aí, o que eles vão fazer? Pai, o que você acha? Eu falei, velho, tá perdendo, vamos ficar aqui mesmo, se cair, caiu, todo. Tá bom, ficar aqui. E a gente ficou, né? O receio ia cair, mas... Pra terminar, então, conta pra gente aí qual foi a sua experiência em 2008, pra gente encerrar aqui com o chave de ouro, as histórias do Parque Antártico, galera. Ainda bem que achou porco só tem palmeirense, né? Senão eu corro o risco de apanhar na rua. E até porque hoje eu sou narrador, né? Na época eu era repórter setorista da Ponte Preta, né?
Ou seja, eu acompanhei toda aquela campanha, eu tinha muita amizade com o Sérgio Guedes, o César, zagueiro, que passou pela gente naquele fatídico 2002. Ali estava começando o Elias, falando que queria voltar para o Palmeiras antes de se revelar corintiano, né? E eu estava ali, atrás do gol. Dá uns 15 minutos do primeiro tempo, eu estava do lado do Vanderlei Nogueira. O Vanderlei leva uma cadeira de diretor de cinema, né? Quando ele era repórter da Jovem Pan. E aí, no primeiro tempo, eu fazendo o ataque da Ponte, o Marcos vira para trás para perguntar quanto tempo tinha de jogo. Cara, eu não consegui responder. Só pensei dentro de mim, caralho, o Marcos está falando comigo. Aí, beleza, passa um tempinho e tal, o Ricardo Conceição faz o gol contra do outro lado lá. Aí, deu um chute, sabe como jornalista comemora gol? Porque se você vibrar atrás do gol, você é retirado pelos caras da federação. Então você dá um chutinho na placa de publicidade para comemorar o gol. Aí o segundo tempo eu já acostumei, né? Porque já fez o segundo, aí o Valdívia fez o terceiro, o Alex Mineiro o quarto, o quinto, tal, aí foi de boa. O problema depois foi quando eu cheguei para a entrevista coletiva do Sérgio Guedes, que era o técnico da Ponte. Por quê? A gente daqui de Campinas. Os repórteres daqui olhavam para mim como se eu tivesse feito 5 gols, cara. Pô, parece que a culpa da Ponte perder o título foi minha. Cara, mas é um dia inesquecível. E eu fiz o jogo quieto e tal. Só que no caminho, porque assim, o Parque Antártica para trabalhar era horrível, sabe? As rádios do interior eram 2 balcões assim que, por ordem de chegada, então o jogo era às 4 da tarde, mas os operadores aqui de Campinas saíram às 6 da manhã. Falei, 6 da manhã eu não vou. Como meus padrinhos moram perto do Allianz Parque, né? Na época do Parque Antártica, eles moram subindo a Caraibas ali, perto do Botequim ali, eu falei, não, eu vou de carro, vou deixar meu carro perto da casa da minha madrinha e tal, depois do jogo eu vou para lá. E no caminho, o Edmilson Almeida, que narrou aquele jogo pra gente, que é torcedor do Internacional, sendo Mato-Grossense, não tem nada a ver, ele veio trabalhar em Campinas, o Palmeiras tinha ganhado de 1-0 no Moisés, né, vocês lembram, o gol do Kleber. Sim, gol do Kleber. E aí, cara, ele falou assim, vai ser 3-1 pra Ponte, falou no carro. Beleza, eu engoli seco, fiz o jogo, trabalhei, fiz a coletiva. No portão do Parque Antártica da Turiaçu, eu vi ele, eu pulei no ombro dele. Cadê o 3-1, filha da puta? Aí veio o Leandro Mota, que era repórter da CBN de São Paulo na época, também palmeirense, veio me abraçar para comemorar o título e tal. Então a gente foi tomar 1-2 horas depois do jogo, depois da entrevista coletiva, tudo. Mas a experiência é espetacular porque foi um título que eu vi de dentro do campo, de trás do gol. Se você pegar as imagens dos gols, aquele dia estava frio, tem a placa do Itaú ali, tem um cara com um agasalho azul marinho, sou eu. E do lado da Glenda Kozlovski, que estava mal acompanhado ainda, né? Nossa, então, cara, um dia inesquecível, velho. Eu tava trabalhando, e eu trabalhando, cara, eu fico sério, eu tive a oportunidade de narrar meu primeiro jogo do Palmeiras agora, desculpa aí, ô Mirtão, que tem criança que eu falei palavrão. Então, agora no Campeonato Paulista, contra o Guarani, eu narrei o primeiro jogo. Nós fizemos o tubo aqui em Campinas, né? Eu não fui pro Allianz, mas foi a primeira vez que eu narrei um jogo do Palmeiras, e com todo o profissionalismo, claro, porque eu trabalho numa rádio de Campinas, né? Então, o nosso ganha-pão são Ponte Preta e Guarani, né? Então, eu tenho o maior respeito, totalmente. Nasci palmeirense, eu não gostava de falar no ar, mas as pessoas falam, né? Como a Sarelli fala o tempo inteiro que eu sou palmeirense e tal, né? E aí a gente vai levando. O Sarelli que fala que torce pro 15 de Piracicaba, né? Na verdade... pro 15, Não, é pro 15. Ele tem raiva do Palmeiras porque em 76 o Palmeiras ganhou o título do 15. Ele não é corintiano, não, ele é 15. Você sabe que com esse negócio de comemorar gol, eu passei um apuro também, né? E hoje tava passando o jogo na televisão. Eu fui fazer aquele Palmeiras e Corinthians, 3-0 pro Palmeiras. 2 gols do Edmundo, 2 gols do Osmar e um gol do Edmundo, né? Não, 2 do Edmundo. Passou hoje esse jogo no Sport TV à tarde. Aí eu tô no Morumbi ali, tô na imprensa ali, aquela parte, e aí segurando, e querendo gritar, e aí a torcida do Palmeiras, a mancha verde abaixou e começou a batucar e vai cantar um hino. Eu falei, puta, agora vai ser foda. Muita vontade de gritar e sair pulando também, né? Aí
os caras deram Mancha Verde, Palmeiras, começaram a cantar o hino, a torcida começou a cantar. Aí eu comecei a chorar, né? Aí o pessoal que estava perto, que me conhecia, pô, o que está acontecendo? Você está passando mal? Está passando mal? Não, estou lembrando um negócio antigo aqui, desculpa aí, gente, não sei o quê. Mas a minha reação na hora foi chorar, porque não dava para gritar lá, né? Era vontade de cantar um hino, não dava. É por essas e por outras que a gente acabou não virando repórter esportivo. Bom, Humberto, amanhã tem Serjão na área aqui, goleiro campeão em 93. Faz o seu convite aí para a turma estar com a gente amanhã. Legal, pessoal. Amanhã, então, às 9 horas, a gente vai fazer a live com o Serjão. Então, participem aí, mandem perguntas aí, vai ser bem legal. O Serjão pode falar bastante sobre aquele jogo de 12 de junho de 93, que é a nossa libertação, né? Libertação do palmeirense. Ele estava lá, né? Era o nosso goleiro naquele dia. E dá para falar bastante coisa com o Serjão, né? O Serjão teve uma carreira muito, muito legal, não só no Palmeiras, né? Também jogou no Flamengo, no Vitória, na Portuguesa. E no Palmeiras ele também, quando ele voltou, né? Já a parte final da carreira dele, teve jogos bem legais aí que dá pra gente comentar aí, que o Serjão tem muita história aí com a camisa do Palmeiras. A gente espera que todo mundo participe aí amanhã, vai ser muito bacana ter o Serjão com a gente aí amanhã. Guarizo, eu estava falando com o Fabinho do Prestas, você conhece, e quando acabar essa pandemia toda, a gente vai fazer uma live ao vivo, né, do bar dele, em Campinas. Aí já fica o convite para você participar com a gente quando a gente for fazer. Você que frequenta o estabelecimento do Fabinho, você que é amigo nosso, fica o convite aqui já para você participar. Não só quando a gente for fazer lá, mas participar de outras vezes. Foi muito legal ter você aqui. É importante que o presídio, o Valmir, fala que ele gosta de conversar com a gente, porque não é uma conversa rasa. A gente sempre lembra de muitas coisas do Palmeiras, são muitas histórias. E deu para perceber que você tem muita história com o Palmeiras e conhece muito, então é sempre bom a gente ter assim. Fica aí um convite, uma boa noite para você. Pode dar o seu boa noite de despedir da galera e já está feito o convite para as próximas vezes. Obrigado, Clebão. Cara, é uma honra para mim. Eu moro um quarteirão do Fabinho, não sei se vocês sabem disso, né? Não da casa do Fabinho, do bar mesmo, né? Então não tem muita dificuldade. Inclusive, né, quando a gente está ouvindo o jogo aqui, que eu não posso ir lá, tem o delay, a torcida lá comemora antes, então eu moro perto do Allianz Parque, aqui em Campinas, praticamente, né? E então, foi uma honra estar aqui com vocês, venho mais vezes, sim, porque falar do Palmeiras é mais do que uma diversão. Vou responder para o Mirtão. Primeiro, quero agradecer meu irmão que está aí até agora, boas histórias, que ele participou de muitas, principalmente do rebaixamento do Corinthians, ele estava comigo. Meu irmão é 5 anos mais novo que eu, mas hoje ele mora perto do Allianz e eu estou aqui em Campinas, né? Então é um pouquinho mais difícil de ir. E só respondendo, Mirtão, meu grande ídolo na televisão, na narração, é o Luciano do Vale, e o outro eu vou citar o J. Júnior, que é um cara que me trata muito bem e também é dessas cores aqui, viu? Ele até falou, ele não esconde que ele é palmeirense. No rádio, eu cresci ouvindo Fiore Giliotti, José Silvério, mas depois que eu trabalhei com ele, o cara que me abraçou, que se ele tivesse aqui com a gente, se não fosse, meu pai também está vendo, obrigado, mãe. Então, se não fosse o acidente da Chapecoense, eu acho que eu estaria trabalhando com ele até hoje, lá em Rio Preto, que é o Deva Pascovitch, né? Então, Deva é um grande ídolo, porque é uma grande pessoa, um cara maravilhoso. Então, eu quero agradecer demais vocês por estar aqui, cara. É um tempo que passa assim, e falar de Palmeiras é a coisa mais gostosa do mundo, né? A gente nem se preocupa com a audiência, não tem audiência, mas a gente faz isso aí, a gente pode brincar, né? O pessoal participa. Eu tenho audiência, ó, meu irmão tá vendo, meu pai, minha mãe, viu? Eu tenho sim, É global, né, meu? O cara da CBN, porra. Quem somos Humberto e eu na fila do pão, perto de narrador da CBN, olha só, brincadeira, hein? Para com isso, amanhã o Serjão que tá aqui, vocês vão bombar, eu mesmo vou estar assistindo. Legal. Uma boa noite para vocês dois, uma boa noite para quem está assistindo a gente aí, a Aparecida, mãe do Marco, o Luiz, irmão do Marco, o Hamilton Barioni, irmão do Humberto. Então, uma boa noite para vocês. Amanhã, Serjão na área. Fiquem com Deus. Rapidinho, a última pergunta. Guarizo, você que é um cara que manja tudo de Palmeiras. Quem vai ganhar o BBB?
É daqui a pouco. BBB? Cara, eu não tô assistindo, mas vai ser a Thelma porque ela é da Mocidade Alegre, representa o Carnaval de São Paulo, pronto. Aí, tá tudo até de BBB, Humberto. Olha só, é brincadeira. Uma boa noite para vocês, da minha parte. Tchau. Boa noite. Valeu. Valeu, Humberto. Um abraço. Valeu, gente. Valeu, Obrigado. prazer, Guarizó.